muito pecador, eu isso, eu aquilo, e Deus, como a irmã Cíntia falava semana passada, eu muito e Deus quase nada. E quando eu não deixo Deus ser Deus na minha vida, e eu começo a me endeusar, porque eu preciso estar melhor para conseguir a graça de Deus, eu preciso disso, eu preciso melhorar, eu estou querendo me curar, eu estou querendo eu realizar a cura. E o Senhor é um exemplo físico daquele que se coloca à disposição, de que vai até o fim e que se coloca em missão. E humanamente, porque aonde passou, e aí nós precisamos entender esse exemplo de Jesus, compreender e viver. Aonde Jesus Cristo passava, mas Jesus é Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, amém. Mas nós somos filhos de Deus também. E nós precisamos, aonde nós passarmos, as pessoas sentirem. As pessoas olharem para nós e perguntarem: por que tu és tão diferente? O que você tem de diferente? Ou a pessoa que já te conhecia: poxa, você mudou? O que aconteceu? Porque eu preciso ter as palavras de Deus nos meus lábios. Eu preciso espiritualmente me posicionar como Jesus Cristo. Me colocar como a presença de Deus. Meus irmãos, existem lugares onde eu e você convivemos que, se eu e você não formos presença de Deus, quem será? Já pensou? Já parou para pensar alguns lugares que às vezes a gente convive no nosso trabalho, num convívio de amigos, não sei. Mas tem lugares que somente nós que buscamos o Senhor somos a esperança para aquele povo. O Senhor está precisando de nós. O Senhor não precisa apenas do pregador com o microfone, do ministério de música, do padre para proclamar a sua vontade. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa que nós possamos nos colocar à sua disposição. E Jesus é um exemplo da vivência no dia a dia. Porque fisicamente e humanamente, de forma carnal, cumpriu até o fim a vontade de Deus. De forma espiritual. E os médicos dizem que suar sangue, irmãos, suar sangue tem um nome da situação que acontece ali. Eu não vou saber o nome agora, que é meio difícil. Mas é um estado tão extremo de medo. Não foi algo que só Jesus, por ser Deus, teve. É porque a gente não chega a ter tanto medo assim. Mas é algo que, de tanto medo, ele começou a estourar pequenos vasos de sangue. Ele começou a suar sangue. Irmãos, a gente às vezes, com qualquer medinho mais ou menos, desistimos da nossa missão. Qualquer tropeçozinho, muitas vezes nós desistimos da missão que o Senhor nos dá. E principalmente, desistir da missão às vezes é até comum. Agora, desistir da graça, desistir da bênção que Deus tem para nós, porque apareceu uma dificuldade, porque apareceu uma tribulação. Por isso, se o salmista, ele eleva o nome de Deus, ele usa palavras e palavras e palavras para proclamar o quanto Deus é grande. Deus Pai nos amando incondicionalmente, Deus Filho sendo o exemplo perfeito de buscarmos a santidade, buscarmos a vida com Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, precisa ser para nós a ação do amor de Deus para o Filho presente em nosso meio. O amor do Deus Pai para Deus Filho. Tem a música que diz, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. É o amor que envolve o Pai e o Filho e que nos envolve. E a presença do Espírito Santo, ela é essencial. Se Deus nos criou e Jesus Cristo morreu por nós, o Espírito Santo permanece em nosso meio. Foi nos dado no batismo, foi confirmado. Mas a presença do Espírito Santo, ela é essencial para que eu possa buscar a graça de Deus. É o Espírito Santo que vai realizar a graça na minha vida. É a força, é a ação do Espírito Santo que vai realizar aquilo que eu tanto necessito. No início do século XX, 1905, 1910, o mundo vivia por um grande ceticismo. O povo não buscava mais a igreja, o povo não buscava mais a graça de Deus, o povo não buscava mais a ação do Senhor nas suas vidas, porque ir ou não ir para a igreja era um sinal de costume.
era uma atitude de quem costumava ir à igreja. Grandes templos, muito bonitos, mas vazios de pessoas ou vazios de corações entregues. E existia uma mulher que hoje para nós é conhecida como apóstola do Espírito Santo. Ela foi beatificada por João 23, chamada Beata Helena Guerra. E a Beata Helena Guerra, lá na Itália, ela começou a perceber aquela falta de fé do povo, e ela dizia: mas como? Mas como que o povo está assim? Por falta de pedir o Espírito Santo. Irmãos, a pessoa da Santíssima Trindade, que muitas vezes nós mais tratamos como algo diferente, algo que a gente só pede no grupo de oração, algo que é uma paz que eu sinto no meu coração, é o Espírito Santo. Como nós tratamos o Espírito Santo como uma pessoa estranha no nosso dia a dia? O Deus Pai me criou, Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou, eu vejo Ele na cruz, mas o Espírito Santo, não sei, o Espírito Santo é aquela coisa, é aquele negócio que a gente sente. Irmãos, a Beata Helena Guerra ficou tão aflita que o povo precisava sentir a presença do Espírito Santo, que ela começou a enviar cartas para o Papa Leão XIII, e ela dizia ao Papa: o povo precisa pedir o Espírito Santo. Eu anotei até duas frases que a Beata Helena Guerra dizia, que servem para nós nessa noite. O Espírito Santo é a tua vida e a minha vida, e eu e você não podemos fazer nada de bom sem o Espírito Santo. Nada de bom. Nada. Sabe aquela mínima atitude que eu tenho de bondade? Sem o Espírito Santo eu não consigo. Não existe. Ela ainda fala em umas outras frases que eu estava lendo, e tem um livro que é Os Pensamentos da Beata Helena Guerra. Eu convido você a procurar e comprar este livro, porque ela dizia: olha, o povo precisa clamar o Espírito Santo, as pessoas precisam pedir. Não existe pureza, e essa palavra é muito forte, não existe pureza sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Em uma de suas cartas ela colocava: o mistério, e isso que nós vamos clamar esta noite, meus irmãos, o mistério de Pentecostes é um mistério permanente. O Espírito Santo continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. E ela começou a mandar as cartas para o Papa Leão XIII. O Papa começou a ler as cartas, e a partir dali o Papa lançou uma carta apostólica, lançou uma encíclica falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo começou a ser vista novamente pelo povo, o povo começou a clamar. Anos depois, em 1967, aqueles jovens nos Estados Unidos clamaram um novo Pentecostes, e em 2017 nós completaremos 50 anos da renovação carismática católica. Meus irmãos, o Espírito Santo foi ouvido no dia a dia de uma freira no interior da Itália, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui neste grupo de oração. Ela não estava num grupo de oração, ela não estava num momento, ela apenas ouviu o Espírito Santo que convivia com ela, e que precisa conviver comigo e com você. Se a graça de Deus está sendo limitada pela minha falta de fé, pelas barreiras, pela pequenez que eu dou à presença do Senhor, é porque eu ainda não compreendi que esse Deus grandioso do salmista pode realizar coisas grandiosas, porque está presente no Pai que me ama, no Cristo que morreu por mim, e no Espírito Santo, que não é algo que eu simplesmente vivo e sinto. O Espírito Santo é aquele que vai realizar na minha e na tua vida, se eu souber e você souber colocar a graça do tamanho e da grandiosidade do próprio Deus. Amém? Amém. Nós vamos preparar o nosso coração, e eu quero pedir a você que verdadeiramente faça nessa noite a experiência de pedir o máximo do Espírito Santo. Quando
nós orarmos com a canção que nós iremos cantar e com o momento de oração que nós faremos, muitas vezes a gente espera. Quem veio no grupo de oração pela primeira vez? Pode levantar a mão rapidamente. Apenas 3, 4 pessoas. A maioria de nós já somos perseverantes. Muitas vezes a gente espera um envolvimento. Parece, meus irmãos, que é o momento. Agora o Espírito Santo está realizando. Irmãos, é o momento de eu dizer: agora o Espírito Santo está redobrando, triplicando, quadriplicando sobre a minha vida. Porque nesta noite nós vamos pedir que o Espírito Santo alcance o ápice da minha fé. Amém?